Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zé Carlos e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco a respeito dos pontos de Lagrange. Com o lançamento do telescópio James Webb, está aparecendo em tá na internet, está aparecendo nas mídias de divulgação científica, e o James Webb ele vai revolucionar, né, a astronomia. Os astrônomos, os físicos, os astrofísicos estão contando com isso. E uma das coisas que todo mundo fala é que o James Webb está orbitando a Terra. Não sei bem se essa aqui é a Terra. Que o James Webb está orbitando a Terra num dos pontos de Lagrange. Né? O que é ponto de Lagrange? É isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A gente vai entender o que são os pontos de Lagrange e calcular a posição de pelo menos alguns dos pontos, tá bom? Já vou te adiantar, são 5 pontos de Lagrange. A gente vai achar que é a posição de 3 pontos de Lagrange. Então, para isso, eu vou admitir um sistema orbital bem simples, tá? Sistema orbital. Esse sistema vai ser composto pela Terra e o Sol. E eu vou fazer algumas aproximações, tá? A primeira aproximação, que a Terra vai orbitar em torno do Sol. A gente sabe que a Terra e o Sol orbitam ao redor do centro de massa do sistema. Como a massa do Sol é muito maior que a massa da Terra, o centro de massa do sistema está dentro do Sol. Então, essa aproximação de que a Terra orbita em torno do Sol, em torno do centro do Sol, é uma boa aproximação. A segunda aproximação é que essa órbita é circular. A gente sabe que a órbita é elíptica, tá? Mas a excentricidade da órbita da Terra é pequenininha. Então, também admitir que a órbita é circular é uma boa aproximação. E eu vou desprezar outras ações gravitacionais além, fora do Sol. Né? Então, a Terra está só sob a ação da gravidade solar, o que também é uma boa aproximação, porque a gente vai notar que as distâncias que a gente vai achar aqui no problema aqui são muito menores que as distâncias, por exemplo, entre a Terra e Marte, e a Terra e Vênus. A menor distância possível entre a Terra e Marte é de 60 milhões de quilômetros. A menor distância possível entre a Terra e Vênus é 40 milhões de quilômetros. E essas distâncias são muito maiores do que as distâncias envolvidas no problema aqui para calcular os pontos de Lagrange. Então, desprezar outras ações gravitacionais também é bem razoável. Então, essas são as 3 aproximações que a gente vai fazer. R é o raio da órbita da Terra ao redor do Sol. Isso em 5 pontos de Lagrange. Por convenção, o ponto L1 está entre a Terra e o Sol, que eu vou dizer que está a uma distância D1 da Terra. O ponto L2 está entre o Sol e a Terra, está além da Terra, e a distância dele até a Terra eu vou chamar de D2. Vamos estudar primeiro o ponto aqui L2. Vamos imaginar um objeto, um satélite, por exemplo, de massa M em L2. E essa massa é desprezível em relação à massa do Sol e da Terra. Quem que está lá? O James Webb. O James Webb está nesse ponto aqui. O James Webb está no ponto L2. Por que o James Webb está no ponto L2? Porque por causa do que é o ponto de Lagrange. Então, o que é o ponto de Lagrange? Os pontos de Lagrange. Vamos colocar aqui um vídeo aqui, ó, que olhando o vídeo fica mais fácil da gente entender o que são os pontos de Lagrange. Então, aqui eu tenho, nesse vídeo, eu tenho os pontos de Lagrange para o sistema Lua, Terra. Aqui está a Terra, certo? Isso aqui é a Terra. E a Lua está aqui, tá vendo? Então, nos pontos de Lagrange, são 5 pontos que orbitam a Terra com a mesma velocidade angular da Lua. Então, você tem 5 pontos aí que estão orbitando a Terra junto com a Lua com a mesma velocidade angular. Por isso, esses pontos eles estão sempre em repouso em relação ao outro. Então, alguém na Lua vai olhar o L1, o L2, o L4, o L5, o L3 e vai observar sempre na mesma posição. É um carrossel. Tá? Então, no referencial do carrossel, no referencial do sistema orbital, os pontos de Lagrange estão em repouso em relação ao outro. No carrossel, os cavalinhos do carrossel estão girando juntos no carrossel e um cavalinho está em repouso em relação ao outro. No referencial do parque de diversão, os cavalinhos estão girando todos juntos. A mesma coisa aqui. No referencial do sistema orbital, os pontos de Lagrange estão em repouso em relação à Lua.
E todo mundo está girando em relação ao referencial associado às estrelas fixas. Então, isso é o ponto, esses são os pontos, isso é que são os pontos de Lagrange, certo? Isso vale para a Terra e para a Lua, e também vale para a Terra e o Sol. Então, a mesma ideia vale aqui, ó. Então, o James Webb, colocado no ponto L2, ele não orbita a Terra, ele orbita o Sol. A sacada é que o ponto L2 orbita o Sol com a mesma frequência, com o mesmo período, com a mesma velocidade angular do que a Terra. Então, o ponto L2 está fixo em relação à Terra. Então, a gente sempre sabe aonde está o James Webb. E ele está sempre olhando para o universo. Por isso que a gente coloca o James Webb no ponto L2. Não é só o James Webb que está aqui, tá? Você tem outros satélites aqui que observam o universo. Por exemplo, o satélite de varredura de micro-ondas, o OP, ele está aqui também. Então, esse ponto L2 é muito bom para você colocar satélites que vão observar o universo. Ele está sempre parado em relação à Terra. Você sempre está... Não é um satélite geoestacionário da Terra, porque não está orbitando a Terra, ele está orbitando o Sol. Ele é um satélite estacionário em relação ao Sol. Mas ele está girando junto com a Terra. Então, ele está em repouso em relação à Terra, aqui o James Webb. Eu sempre sei onde ele está. É fácil estabelecer comunicação com o satélite. E ele está olhando o universo. Se a gente olhar o sistema Terra-Sol para a Terra, como é que a gente calcula a velocidade angular da Terra? Bom, a força centrípeta sobre a Terra é a força gravitacional. Força centrípeta na Terra vai ser a massa da Terra, velocidade angular da Terra, raio da órbita. É igual a força gravitacional entre a Terra e o Sol. G, massa do Sol, massa da Terra, pelo R ao quadrado. A gente resolve a expressão e chega naquele resultado clássico, que dá a velocidade angular. Eu vou deixar o quadrado, tá? Porque vai ser mais conveniente para fazer as contas. Então, isso aqui, ó, é a velocidade angular quadrática, ao quadrado, né, da Terra, que vai ser a mesma para os pontos de Lagrange. Vai todo mundo girar em torno do Sol com a mesma velocidade angular. Vamos olhar agora as forças que estão aplicadas no objeto de massa M. Você tem a força de atração gravitacional da Terra e a força gravitacional do Sol. Chamei de Ft e Fs, respectivamente. A força centrípeta no satélite L2 é a soma dessas duas forças. A força centrípeta ali no satélite vai ser m, a massa do satélite, ômega ao quadrado, que é esse cara que a gente já achou aqui, ó. Qual é a distância entre o raio da trajetória, né? A distância entre o Sol e o satélite? Vai ser R mais D2. Está aqui, ó. A força gravitacional por causa do Sol está aqui, ó. G, massa do Sol, M', o raio da órbita R mais D2 ao quadrado, e a força de atração da Terra, GMT', D2 ao quadrado. Então, aqui já começa a ocorrer algumas simplificações, né? Você cancela a massa do satélite, não depende da massa do James Webb. Agora eu vou trocar, ó, o ômega ao quadrado, eu vou trocar por esse resultado que a gente achou aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Certo? Eu troquei o ômega ao quadrado, tá aqui, ó. Tá? Aqui de novo tem simplificações, cancela aqui a massa. Oh, desculpa. Cancela aqui, ó. Cancela o Gzão, né? Vai cancelar aqui o Gzão, ó, cancela o Gzão. E a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. Agora eu vou usar um outro truque matemático aqui, ó. Nada aqui é zero, tá bom? O D2 não é zero, não pode ser zero. O R mais E2 também não pode ser zero. Então, nada aqui é zero. Então, eu vou linearizar a equação. Eu vou multiplicar todo mundo por R mais D2 ao quadrado vezes D2 ao quadrado. E vai ficar a expressão assim. E a gente tem que resolver essa expressão para achar o D2, a distância da Terra até o ponto de Lagrange L2. Percebe que a física não é nem tão complicada assim, tá? Física é tranquilo, estou usando só conceitos de dinâmica, né? Força centrípeta, conceito de gravitação, então não é tão complicada a física.
O problema é a matemática. A matemática também não é complicada, tá? Não estou usando cálculo. É álgebra, sim, é álgebra comum. Só que a gente cai numa equação do quinto grau. Se eu abrir esse parênteses aqui, vai aparecer um termo d2 ao cubo vezes d2 ao quadrado. Aparece uma equação de quinto grau completa. E não tem solução trivial. Então, o problema está aqui. A gente tem que usar alguma ferramenta numérica para achar as raízes dessa equação. Felizmente, se você fizer isso, só tem uma equação, só tem uma raiz real. Ela vai ter 5, essa equação aqui é completa, e ela vai ter 5 raízes, só que 4 são imaginárias, e para a gente não interessa, só tem uma raiz real. Então, quando você aplica cálculo numérico aqui e acha as 5 raízes, 4 são imaginárias, só uma é real. E é essa que interessa para a gente. Colocando os dados, massa da Terra, adotando 6, 10 a 24 quilogramas, do Sol, 2, 10 ao cubo quilogramas, e o raio da órbita da Terra, 1,5, 10 a 11 metros, a gente acha a raiz real dessa equação como sendo 1,5, 10 a 9 metros. Certo? Ou seja, 1,5 milhão de quilômetros é a distância entre a Terra e o ponto de Lagrange L2. Então, o problema não é nem a física, o problema é aqui, né? Quando a gente chega na equação, não dá para resolver a equação de maneira trivial. Mas achei a distância até o ponto L2, onde o James Webb vai orbitar em torno do Sol. Certo? Aqui, no caso, o raio da órbita seria R mais D2, né? Eu achei a distância até a Terra, D2. Tem um jeito de simplificar um pouco o problema, que é fazer o seguinte, usar essa aproximação aqui, ó, 1 mais x elevado a n é aproximadamente 1 mais nx, se x for muito menor que 1. Agora que eu sei que o D2 é 1,5, 10 a nona, e o R é 1,5, 10 a 11, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar, tá vendo aqui R mais E2, R mais E2, eu vou colocar o R em evidência. Colocando o R em evidência, eu tenho essa expressão aqui, ó. D2 sobre R, 1,5, 10 a nona, por 1,5, 10 a 11, isso aqui dá 10 a menos 2, centésimo. Isso é bem menor que 1, né? Então, eu vou usar essa aproximação. Então, 1 mais D2 sobre R elevado a N, o D2 sobre R, é o que a gente chamou de X aqui, vai ser 1 mais N D2 sobre R. E aí eu vou pegar aqui essa expressão e vou fazer a troca. Então, eu vou colocar aqui o R em evidência, aí como aqui está o cubo, vai aparecer um R ao cubo aqui, e vai ficar 1 mais D2 sobre R ao cubo. A mesma coisa aqui, eu vou colocar aqui o R em evidência, vai aparecer o R ao quadrado aqui fora, e vai ficar 1 mais D2 sobre R ao quadrado. Aqui de novo tem uma simplificação aqui, ó. Sai aqui o R ao cubo. E aí, a expressão fica assim, ó. Eu troquei 1 mais D2 sobre R ao cubo por 1 mais 3D2 sobre R, né? Eu fiz essa transformação aqui, ó. E a mesma coisa aqui. 1 mais D2 sobre R ao quadrado ficou 1 mais 2D2 sobre R. O expoente aqui é 2, aqui aparece 2. O expoente aqui é 3, aqui aparece 3. Se eu abrir essa expressão, se eu aplicar a distributiva aqui e abrir a expressão, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. E aqui vai aparecer mais uma simplificação, que vai somar esse termo com esse termo aqui, ó. E aí, a gente fica não mais com uma equação do quinto grau, né? Uma equação do terceiro grau. Melhorou bem, né? Melhorou, né? De quinto caiu para terceiro grau. E era uma equação do quinto grau completa, e aqui é uma equação do terceiro grau incompleta. Então, resolveu não, simplificou um pouco o problema. Não ficou, né, trivial, mas deu uma simplificada. E se você resolver agora essa equação do terceiro grau, incompleta, com esses dados, claro, você vai achar também aproximadamente 1,5, 10 a nona metros. Então, dá para fazer essa simplificação, não simplifica totalmente o problema, mas cai de uma equação completa do quinto grau para uma equação incompleta do terceiro grau. Tá bom? E aí eu calculei o ponto de Lagrange L2, onde está o James Webb. Mas vamos calcular os outros pontos de Lagrange também. Vamos calcular agora o L1. Vamos colocar agora aqui um satélite L1. Agora, quais são as forças que agem no satélite no ponto L1? É a força de atração gravitacional do Sol e da Terra. A distância entre o Sol e o ponto L1 é R menos D1, né? R menos D1.
Quem é a força centrípeta agora? É a diferença entre a força Fs e Ft. Coloca os valores, né? A força centrípeta m ômega ao quadrado, o raio aqui do caso da trajetória é R menos D1. Isso aqui é a força gravitacional que o Sol aplica, né? Isso aqui é a força gravitacional que a Terra aplica. A distância da Terra até o ponto M1 eu chamei de D1. Está aqui, ó. Aí você faz as mesmas transformações, tá? Troca aqui, né? Vai cancelar o eminho, troca o ômega ao quadrado pelo ômega quadrado da Terra, e você vai chegar, lineariza a equação, faz todo o processo algébrico anterior. E você vai chegar nessa equação, que, de novo, é uma equação do quinto grau. Aí você usa técnicas de cálculo numérico, e você acha o D1, que é praticamente igual ao D2. Então o L1 e L2 são simétricos em relação à Terra, né? Praticamente simétricos. Interessante, né? E quem que está em L1? Satélites que estão orbitando o Sol junto com a Terra e podem visualizar o Sol. Por exemplo, o Sorro. O Sorro é um satélite de observação do Sol. Então, coisas que observam o Sol são colocadas aqui, ó, porque elas estão sempre paradas em relação à Terra. Então, você sempre sabe onde é que está esse objeto. De novo, não está orbitando a Terra, né? Está orbitando o Sol. Você sempre sabe, o satélite aqui está em repouso em relação à Terra, então a comunicação entre a Terra e o satélite é fácil. E ele está olhando o Sol. Então, aqui em L1, é bom colocar objetos que observam o Sol. Em L2, objetos que observam, né, o universo. Certo? Tem um outro ponto, que é o ponto L3, que está além do Sol, atrás do Sol. Antes, eu calculei as distâncias do L1 e L2 em relação à Terra. Agora eu vou calcular em relação ao Sol. Você vai ver por quê. Então, no L3, agora a força centrípeta é o Ft mais o Fs, né? Está orbitando em torno do Sol. Agora a distância entre o L3 e o Sol eu chamei de D3. Então aqui é a força gravitacional aplicada pelo Sol, aqui é a força gravitacional pela Terra, a distância do L3 até a Terra é D3 mais R. Aí de novo, né, faz as simplificações, troca o ômega ao quadrado por GMSR ao cubo, lineariza a equação e você vai chegar numa outra equação do quinto grau, que a gente resolve e acha D3. E olha que legal, o D3 deu 1,5, 10 a 11 metros, que é a distância da Terra ao Sol, praticamente. Nossa, então o L3 é simétrico em relação à Terra. O L3 é simétrico em relação ao Sol e à Terra. Tem essa curiosidade, né? O L3 está à mesma distância do Sol do que está a Terra. O L3 não serve para nada, ele não tem nenhuma função astronáutica, né? Porque se eu colocar um objeto aqui em L3, ele está oculto da Terra. Porque o Sol está na frente, eu não tenho como me comunicar com esse satélite, mandar um sinal de rádio, de radar, não tem como. Então ele não serve para muita coisa, mas ele está lá. O pessoal da ficção científica, o pessoal que gosta de uma teoria da conspiração, diz o seguinte, ó, se chegar uma invasão espacial, né, uma civilização alienígena vai invadir a Terra, e antes de invadir a Terra, eles quiserem se esconder da gente, eles vão ficar, a frota invasora vai ficar aqui em L3, né? Não tem como a Terra perceber que tem aqui um monte de naves alienígenas que vão invadir a Terra em L3. Ou, mais ainda, né, que existiria lá em L3 um planeta oculto, um planeta, né, uma Terra gêmea. Então aqui haveria aqui um outro planeta idêntico à Terra e que nós não podemos enxergar, né, um planeta X, tá? Bobagem, gente, não tem, tá? Porque se tivesse a interação gravitacional do planeta, né, ia ser percebida. E outra coisa, os pontos L3, L1 e L2 são pontos de equilíbrio instável. Tanto é que o James Webb, que está aqui no L2, o James Webb, ele tá lá parado, mas esse equilíbrio é instável. Então, durante o tempo de missão do James Webb, no mínimo de 5 anos, mas pode chegar até 10 anos, durante esse tempo, o James Webb vai ter que fazer pequenas correções na órbita para não sair do L2, certo? Mas como o ponto L2 é um ponto de equilíbrio, mesmo que instável, a energia que o James Webb precisa gastar para se manter em L2 é a mínima, que é outra vantagem do L2, do ponto de Lagrange. Para você manter um objeto em órbita em redor do Sol no ponto de Lagrange, o gasto de energia
é o mínimo possível, que é outra vantagem. Então, o James Webb no L2 está em repouso em relação à Terra, está voltado para o universo, e para se manter naquele ponto, o gasto de energia é o menor possível. Então, é muito bom colocar satélites nos pontos de Lagrange, porque você gasta menos energia para manter ali o satélite. Então, aqui a gente achou os pontos L1, L2 e L3, para que serve, né, qual é a utilidade. E tem mais 2 pontos de Lagrange, que são L4 e L5. Para calcular a posição do L4 e L5 é mais difícil, tá? É mais complicado. Mas a gente sabe que os pontos L4 e L5 formam, com a Terra e o Sol, triângulos equiláteros. Então, L4 forma aqui um triângulo equilátero aqui em cima, com a Terra e o Sol, e L5 aqui. E para determinados sistemas orbitais, L1, L2 e L3 são instáveis, mas L4 e L5 são estáveis. Para quais sistemas orbitais? Terra-Lua, Terra-Sol, Júpiter-Sol, L4 e L5 são estáveis. Mas se o L4 e L5 são estáveis, por que não coloca, então, o James Webb no L4 e no L5, que é estável? Porque em L4 e L5 junta sujeira. Como a órbita aqui é estável, há uma tendência de acumular detrito em L4 e L5. Então, aqui começa a juntar asteroides, né, meteorito, microasteroide, objetos começam a se acumular em L4 e L5. Então, ali é um lugar sujo, sujeira, detrito ali. Então, há uma chance muito grande de você colocar aqui um satélite, esse satélite colidir com um objeto, né, uma rocha, né, e vai danificar o satélite. Aqui eu tenho o sistema solar. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o cinturão de asteroides que tem além da órbita de Marte. Então, a gente sabe que aqui está uma grande concentração de asteroides aqui, muito asteroide aqui, certo? Aqui está o Sol, aqui está Júpiter. Aqui não tem asteroide, tá vendo? Ó, aqui é uma região livre de asteroides. Aqui não tem asteroide, não tem. Agora, na órbita de Júpiter, aqui, ó, de repente aparecem 2 regiões que têm uma grande concentração de asteroides. São os asteroides troianos, esse conjunto aqui, e aqui os gregos. Adivinha, onde é que está essa concentração de detrito? Nos pontos L4 e L5 do sistema Júpiter-Sol. Lembra? Eu falei que o sistema Júpiter-Sol, L4 e L5 é estável? Então, no decorrer, né, dos bilhões de anos, foi acumulando detrito, asteroides, nem L4 e L5. Então, se eu colocar aqui um satélite, aqui, uma nave espacial aqui em órbita, a chance dela colidir com um desses asteroides é enorme. A mesma coisa na Terra. Certo? Então, por isso que a gente não coloca nada em L4 e L5. Mas uma outra curiosidade é o seguinte, a gente achou os pontos de Lagrange usando, né, mecânica newtoniana, né? Uma coisa simples. O Lagrange não fez assim, tá? O Lagrange usou, né, a teoria que o Lagrange desenvolveu, que é achar que os sistemas mecânicos eles buscam equilíbrio na situação de menor energia. Então, isso aqui é o diagrama do potencial gravitacional, né? Pode ser a Terra e o Sol, né? Tá meio fora de escala, mas é o diagrama de potencial. E o que o Lagrange fez foi achar os pontos onde a energia potencial do sistema é a menor possível. Então, na verdade, L1, L2, L3, L4 são poços de potencial. Certo? E aí, assim é que ele acha, o Lagrange acha os pontos de Lagrange. E é claro que a mesma ideia, né, outra curiosidade, a gente fez isso, achou os pontos de Lagrange para um sistema orbital. Também dá certo para um sistema de cargas elétricas, tá? A abordagem é a mesma. Tá? São forças de natureza diferente, mas a abordagem é a mesma. Então, você pode achar L1, L2, L3, L4, L5 para um próton sendo orbitado por um elétron. Pode. Tá? Só que são forças elétricas, mas a ideia é a mesma. Então, isso aqui, né, esses são os pontos de Lagrange e a gente, né, conseguiu calcular pelo menos a posição de 3 deles. Né? E dá para falar um monte de coisa sobre o James Webb. Tá? Não só usar o James Webb como pretexto para discutir os pontos de Lagrange. A gente não discute isso normalmente no ensino médio, a gente nem menciona isso, até porque, como a gente viu, né, para você resolver o problema, tem que resolver uma equação de 5º grau, e a gente não vai fazer isso no ensino médio, mas é uma coisa aí que a gente pode, talvez, introduzir, né, conversar em sala de aula,
E dá para falar mais coisas sobre o James Webb. O James Webb ele não é um satélite que vai observar a luz visível, que nem é o Hubble. Ele vai observar infravermelho. Por que ele vai observar o infravermelho? Né? O espelho refletor do James Webb é muito maior que o do Hubble, então ele vai ter uma resolução melhor, um alcance maior. Tá? Ele vai gerar imagens muito melhores, mas no infravermelho, e não na luz visível. Como é que pode isso? Os espelhos, não é um espelho, são vários espelhos hexagonais. Por que os espelhos são hexagonais? Enfim, tem um monte de coisas que dá para usar o James Webb como pretexto nessa sala de aula. Aqui a gente usou para mecânica, para gravitação, achando os pontos de Lagrange. Certo? Então é isso aí. Obrigado. Espero, né, ter sido não ter me estendido muito. Espero que isso possa ajudar a gente em sala de aula. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.